Shalom Aleichem, paz seja convosco. Você está no Israel para Jesus. Enquanto nós, Igreja de Jesus, esperamos a volta do Messias, os judeus não messiânicos, em suas diversas correntes, sejam elas conservadores, ortodoxos, ultra-ortodoxos, creem na vinda, uma vez que para eles o tão esperado Messias, anunciado pelos profetas nas Escrituras, ainda não veio. O judeu religioso irá dizer, não, Jesus não pode ser o Messias, Yeshua não pode ser o Messias. Logo, nós ainda aguardamos a sua chegada, a sua vinda. Quem está certo nesta questão? Ao contrário do judaísmo tradicional religioso, podemos descansar e termos certeza de que Jesus cumpre as credenciais messiânicas? O tema do programa de hoje é evidências bíblicas e históricas de que Jesus é o Messias. Quem abordará este assunto hoje conosco é o Sami Stachover. O Sami é um judeu messiânico, um judeu crente em Yeshua, no Senhor Jesus, um irmão precioso. Para quem não o conhece, o Sami é empresário no ramo de autopeças, casado, atuante em vários ministérios, entre ele Israel no Caminho e Israel El Camino, e estudos todas as quartas-feiras. O Sami realiza pela manhã, dirige um café de estudo bíblico virtual com judeu em vários idiomas, em várias partes do mundo. Sami, seja bem-vindo novamente ao programa Israel para Jesus. Shalom Aleichem. Que a paz seja convosco e que seja alguma coisa muito construtiva, querido Romualdo, para todos aqueles que nos ouvirem e que nós possamos levar realmente informações preciosas, como você diz, desse trabalho sublime de levar Yeshua HaMashiach para os filhos de Israel. Como disse na abertura, o programa de hoje, nós vamos falar sobre evidências bíblicas e históricas de que Jesus é o Messias. Sami, Yeshua é o Messias profetizado pelos profetas do Eterno e que constam nas Bíblias, na Bíblia hebraica, nos textos da Torá, no Tanakh? Meu querido Romualdo, sem dúvida e sem a menor dúvida, sim. E existem vários fatos que eu acho importante a gente começar apresentando para os nossos companheiros que estão assistindo esse teu programa. Em primeiro lugar, o Mashiach seria aquele que é separado por Deus para cumprir a tarefa de unção, ou ungido. Mashiach, do hebraico, é ungido. E este ungido de Deus, ele tinha duas condições importantíssimas. Ser da tribo de Judá e ser realmente alguém nascido na cidade de Bethlehem, Belém. Bem, hoje em dia, nós perdemos as genealogias, ou seja, tudo aquilo que era parte das escritas dos livros das famílias que estavam guardados no templo, primeiro no Beit HaMikdash, que era o templo de Salomão, depois, quando ele foi reconstruído, é o templo de Herodes, estavam lá todas as escritas para saber de que família cada um. Em não ter esses livros, nós não sabemos exatamente de que família cada um de nós, judeus, pertencemos. A segunda questão diz respeito a Belém. Belém hoje é uma área proibida para Bnei Israel, proibida para os filhos de Israel. Então, se é impossível visitarmos essa cidade, é lógico que um judeu não poderia nascer lá, a não ser que nós estivéssemos esperando um Messias que não seja judeu. Aí contradiz todos os textos anteriores. As condições, então, que existiam até a destruição do templo eram estas. Hoje já não existe mais esta condição, então, consequentemente, Yeshua já não poderia mais vir cumprir as exigências que a própria Torá ou os profetas definiram. E com isso, então, fica a sensação de que hoje não poderíamos ter um outro Messias. É o Yeshua ou é Yeshua? Não existe hoje, biblicamente, baseado nos profetas, alguma coisa que seja diferente disso. Então, esses dois fatos, por assim dizer, são inegáveis. Daí para frente,
nós vimos de que havia várias correntes que se formaram depois da destruição do templo. E é interessante ver que até a destruição, até o sacrifício de Yeshua, os sacrifícios feitos pelo supremo sacerdote, o Cohen Gadol, eram aceitos por Deus. Depois do sacrifício de Yeshua, por alguns anos, esses sacrifícios deixaram de ser aceitos. Então, o que acontece? É necessário que haja a remissão dos pecados através de sangue. Isso nós conhecemos muito bem. Quando nós temos a remissão de sangue, a remissão de pecados através do sangue, o que nós vemos é a necessidade de fazer os sacrifícios como determinado na Torá. Se nós não temos hoje os filhos de Arão, pelo mesmo motivo que já não sabemos mais quem é filho de Arão, uma vez que não existe as genealogias, então não haveria ninguém para oferecer o sacrifício da capará, ou seja, da limpeza dos pecados pelo sangue, no dia de Yom Kippur, no dia das expiações. E com isso, então, todos nós seríamos pecadores carregando o peso do pecado. Deus é um Deus de amor. Ele não permitiria essa situação de maneira alguma. Então, mais uma razão para confirmar de que, efetivamente, Yeshua é aquele que foi colocado pelo Eterno para estar entre nós, nos deixar um exemplo de vida, de conduta, de posicionamento e cumprir o sacrifício que ele tinha que fazer de se imolar como o corban definitivo, como o sacrifício definitivo. É nessa direção, então, que não tem condições hoje de termos um outro Messias. Se os nossos irmãos que ainda não conhecem Yeshua e que são filhos de Israel, são judeus, não entenderem essa lição, essa linha de raciocínio, então nós vamos ver com muita tristeza que eles estão indo em diferentes direções. E, lamentavelmente, eles usam uma série de argumentos que não se sustentam para justificar, através do Talmud, que são escritos acrescentados à Torá, acrescentados ao Tanakh, que é o Antigo Testamento, e que deturpam os ensinamentos. Através da Torá, através do Tanakh, através do Antigo Testamento, nós vemos de que realmente Deus faz promessas, faz alianças, dá oportunidades a cada um de nós de nos aproximarmos dele. Já no Talmud, nós vemos regras sobre regras, regras sobre regras, que estão preocupados em estabelecer regras, mas o Talmud não traz nenhuma revelação, não traz nenhuma confirmação, são somente posicionamentos de pessoas que se dizem estudiosos e efetivamente são, mas estão estudando uma coisa que não tem a revelação divina. Nós sabemos de que a nossa Bíblia ela é inspirada pelo Espírito Santo. Os escritos são parte daquilo que o Espírito Santo nos cedeu de entendimento para poder ser escrita. Já o Talmud é obra de homens. Lamentavelmente é confuso e por ser obra de homens é confuso e muitas vezes ele incita as pessoas a usarem de filosofia. E a filosofia é a ciência de que está tudo certo, não existe nada errado, tudo pode ser sim, tudo pode ser não. E nós sabemos que Deus é linear, o que é sim, e o que não é não. O próprio Yeshua nos define de uma maneira bem clara. Se for sim, é sim, se for não, é não. E se você estiver morno, eu vomitarei da minha boca. Ou seja, cuidado com aquilo que a gente considera como correto dentro da palavra de Deus. Muito bem, Sami. Você começou a pontuar de uma forma muito interessante, porque já elimina qualquer possibilidade do Messias se apresentar hoje, né? Você colocou aí algumas questões em relação ao tempo determinado da vinda do Messias, né? Então, o judeu, sendo honesto consigo mesmo, né, e com a autoridade que é a Torá, o Tanakh, né, a Bíblia hebraica, vamos descobrir agora, então, quem cumpriu essas profecias, né? Biblicamente falando, Sami, nós temos um texto muito emblemático, Isaías 53,
que nós verificamos ali um retrato, né, da pessoa de Yeshua, mas que é um texto que não é visto desta maneira pelos judeus, né? Isaías 53, o servo sofredor é o Mashiach mesmo, né? O servo sofredor é Mashiach. Quando você pega Isaías 53 e você analisa o entorno da situação que Isaías estava vivendo para poder fazer essas revelações, você percebe de que realmente ele, através dos capítulos anteriores, Isaías vai definindo a necessidade de que existe alguém que seja filho. Se não me engano, seria Isaías 42, aonde numa única frase Isaías compromete o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, a partir dessa colocação, ele vai criando condições para mostrar que existe alguém que teria que nascer e ser sacrificado. Ora, Isaías é considerado como um dos grandes profetas dentro do judaísmo. Eu vejo de que todas as leituras complementares aos textos que se estudam nas sinagogas, muitos deles trazem as profecias de Isaías, aquilo que a gente chama no hebraico de Haftará, a leitura complementar a cada uma das parashot, que são os textos que são lidos nas sinagogas no mundo inteiro num determinado dia. Ou seja, a Torá, o Pentateuco, ele é dividido em 54 pedaços para que a cada sábado, em todas as sinagogas do mundo, fosse lido exatamente o mesmo texto. E esses complementos, então, grande maioria deles usam Isaías, ou seja, é um profeta que não deixa dúvida de que realmente ele tem uma importância dentro dos judeus, dentro daqueles que são descendentes de Israel. Então, é claro que a profecia ela define de uma maneira muito clara quem é o Messias, quem é este que se daria em holocausto para deixar o holocausto definitivo. Se nós formos olhar a Torá, lá em Gênesis fala de um Melquisedeque, e ele é um sacerdote do Altíssimo. Depois nós vemos que o rei Davi diz de que o sacerdócio de Melquisedeque é até a eternidade. Ou seja, Jesus é o que é o Mashiach, o Messias, de acordo com aquela profecia de que seria um sacerdote para sempre do Deus Altíssimo. Ora, a única pessoa que pode se encaixar dentro dessa situação de Isaías 53 e na descrição de Melquisedeque, novamente nos leva à necessidade de reconhecer Yeshua como aquele único que se deu nesse sacrifício. É lógico que muitas correntes ultra-ortodoxas dentro do judaísmo dizem que não, isso diz respeito ao povo de Israel. Mas o povo de Israel não se deu em holocausto em um lugar específico e, então, consequentemente, contradiz a ideia de que Mashiach, Messias, ele seria da tribo de Judá e nasceria em Belém. Ou seja, meio confuso querer pôr uma pessoa no lugar, aliás, um povo no lugar de uma pessoa, né? Então, mais uma vez, vemos de que todas as evidências nos levam a entender de que não haveria uma outra possibilidade. Ou é Yeshua, Jesus, ou não temos Mashiach. Muito bem. Sami, uma outra profecia também, né, que inclusive ela é citada na Brit Hadashah, no Novo Testamento, confirmando que Jesus é o Messias, que é o texto também do profeta Isaías, que nas nossas Bíblias é o capítulo 7, verso 14. Né, a virgem conceberá e dará à luz a um menino, né? E nós temos também esta como uma profecia a respeito do nascimento sobrenatural do Messias, né? E o texto da Brit Hadashah confirma quando do nascimento do Senhor Jesus. Esse também é um texto que ele é visto, lido de uma forma diferente pelos judeus, né? Mas que confirma que é um texto que comprova Jesus sendo o Messias.
Meu querido Romualdo, existe um problema muito mais complicado do que isso. O povo de Israel, os judeus, eram reconhecidos como o povo do livro. Ou seja, no decorrer do tempo, os judeus eram aqueles que mantiveram a Bíblia como uma forma de vida. Lamentavelmente, hoje, eles já perderam este hábito da leitura da Bíblia, da leitura do Tanakh, do Antigo Testamento, e se focaram naquilo que é a leitura do Talmud, o estudo do Talmud. E o Talmud são enorme quantidade de livros aonde se ensina dentro das escolas rabínicas o Talmud e não se dá muita atenção àquilo que seria o Antigo Testamento. Então é muito difícil você fazer alguém querer entender uma profecia a respeito de uma virgem, quando na verdade ele não vai entender o conteúdo. A grande maioria das sinagogas regulares, ou seja, o judaísmo rabínico, por assim chamar, os textos da Torá são lidos no hebraico. Os textos das Haftarot, que é onde aparece o Novo Testamento, são lidos em hebraico. Então, é uma forma difícil de você fazer com que todas as pessoas que estão numa sinagoga entendam o que está sendo dito. E são praticamente novas as edições onde nós temos toda o Antigo Testamento em português. E não somente isso, é também raro aquele que existe em espanhol ou em inglês. Em outras palavras, muitos argumentos baseados na palavra dos profetas acabam sendo, de certa maneira, eu vou usar uma palavra chata, mas eles são desperdiçados. Por quê? Porque não existe o conhecimento, não existe o hábito de se estudar o livro da vida. Então, com isso, muitos desses argumentos proféticos, muitas dessas passagens, elas precisam com que a pessoa tenha a disponibilidade de começar a ler a Bíblia para entender e aí sim haveria a justificativa. Eu queria dizer para vocês que eu lia a Torá antes de conhecer Jesus, mas de uma maneira muito simbólica, li por ler, né? Não fazia muito sentido. Então, é lógico que não existe o hábito de se ler para estudar, para aprender. E voltando então à necessidade de explicar para as pessoas e permitir que o Espírito Santo opere para que todas essas profecias realmente venham a fazer sentido a quem as está ouvindo, a quem as está lendo. É, infelizmente, justamente como você falou, né? Nós vemos o próprio Senhor Jesus ali em Marcos 7 citando, né, trechos que já no Antigo Testamento o próprio Senhor Deus falava a respeito do povo de Israel, né, que invalidava os mandamentos, né, as mitzvot, por conta das tradições dos homens, né, e colocando a tradição dos homens em detrimento à própria palavra do Senhor, às próprias escrituras, né. E esta inversão, né, essa troca, isso acaba justamente comprometendo, né, esse conhecimento do que de fato o Senhor Deus disse por meio dos seus profetas, né. É muito comum, Sami, os nossos alunos, né, do Instituto Tzadik, quando faz o nosso curso e está aprendendo, dando os primeiros passos ali a lidar com os judeus e tudo, a achar que os judeus, todo judeu conhece muito bem os textos do Antigo Testamento, né? E fala assim, olha, eu tenho que entender muito bem, eu tenho que ser um expert porque eles conhecem muito. Mas, na verdade, infelizmente, né, como você mesmo atestou, não é muito isso que se tem, né? Os nossos adolescentes, nossas igrejas, muitas vezes conhecem muito mais escrituras do que o próprio judeu, né? As escrituras bíblicas, né? Infelizmente, né? Isso faz com que se afaste cada vez mais das verdades, né, do Senhor, registrada ali na sua própria palavra. Sami, Deixa eu te complementar um pouquinho. Por favor, Quando fica à você vontade. fala de seguir tradições, é lógico que é muito mais fácil você copiar uma tradição do que você assumir uma posição, assumir uma determinada linha de conduta. Quando você copia as tradições, é muito cômodo. Você joga a responsabilidade pela tradição que você está atendendo para aqueles que te passaram essa tradição. Ou seja, é muito cômodo
Eu não sou responsável por nada, eu aprendi assim e vou continuar assim. Esse que é o grande risco de você seguir as tradições, como Yeshua dizia. E é por isso que Yeshua falava em parábolas, para que realmente só viessem a procurá-lo aqueles que sentissem a necessidade de se aproximar dele. Então, aí sim, buscar-me-eis e me achareis quando me buscareis de todo o vosso coração. Antes disso, deixa a tradição que é cômoda. Eu não preciso me preocupar com grandes responsabilidades. Jogo a responsabilidade para o passado. Agora, desculpa, continua. Não, tranquilo, perfeito. Eu fiz um curso sobre judaísmo aqui em São Paulo em uma instituição judaica, né? E qual foi a minha surpresa que em uma estávamos aprendendo, né, sobre a dieta judaica, né, alimentação kasher, né, para aqueles que nos assistem e não conhecem o termo, né, kasher quer dizer próprio para consumo, né? O Sami me corrija, Sami, se eu der algum ato falho aqui. Mas é uma alimentação própria para o consumo, de acordo com os textos bíblicos e também com a tradição rabínica e tudo mais, né? E estamos tendo aula a respeito disso, né? O que o judeu pode comer, o que não pode comer. E aí, em determinado momento, Sami, eu levantei a mão e perguntei para a professora, que inclusive é uma das diretoras ali dos cursos, né, dessa instituição judaica, né, e ela sendo uma judia, eu perguntei para ela, remeti ao texto, né, de Sadraque, Mesaque, Abednego, Daniel e seus amigos ali na mesa, né, diante de Nabucodonosor. Eu falei assim, professora, Morá, será que de repente, né, também do que levou eles a consumirem, poderia ter alimentos que eram impróprios de acordo com a Torá, e por isso decidiram apenas se alimentar de água e de vegetais, né? Quando eu falei essa história, Sami, que para nós é uma história muito conhecida, ela ficou assim como se tivesse um ponto de interrogação, como se tivesse assim, do que esse rapaz está falando? Como se fosse algo extremamente desconhecido, porque ela não comentou absolutamente nada. Aí ficou aqueles silêncios assim, né? E eu percebi, bom, ela não sabe de que história bíblica que eu estou falando, porque ela não interagiu de maneira alguma, né? E aí acabei mudando o assunto ali e tudo, mas falta mesmo, né? Muitos judeus são desprovidos, né? E também bem curioso que em uma outra aula também, até num tom de brincadeira, mas também com fundo de verdade, uma das nossas professoras lá disse, tenha sempre um rabino em casa, porque você sempre vai perguntar para o rabino o que deve e o que não deve fazer, né? Ou seja, não procurar as escrituras e de fato o que ela diz, mas tenha sempre um rabino em casa para ele te dizer o que você deve fazer ou o que você não deve fazer. Você sabe que existe uma passagem quando o Senhor vai visitar Abrão para contar de que a Sara vai engravidar. Okay. Então, Abraão está sentado lá na sua tenda e, de repente, ele levanta os olhos e vem vindo 3 pessoas. E Abraão, com um senso enorme de responsabilidade, de hospitalidade, ele vai lá e grita, Sara, pai, separa rapidinho um cabrito, traz um pouco de iogurte e vamos fazer pão para eles, e aí sentem, por favor, e venham comer. E dentro da tradição rabínica, você não poderia oferecer carne e leite na mesma refeição. Mas Deus senta com Abrão e come. Aí eu já levantei esse texto várias vezes para alguns judeus religiosos e eles, como você disse, ficam sem palavras. O que acontece? Eles pegam uma passagem que aparece pelo menos 3 vezes na Torá, onde diz, não cozerás o cabrito no leite da sua mãe. E aí, então, o que acontece? Amplia a proteção em cima disso e diz assim, opa, para aí, não consuma leite com carne. E quando você apresenta esse argumento de que Deus sentou com Abraão e comeu, o modo, não somente aquela morá, mas todos eles, vai lá, olha que dia bonito, rapaz, ó, tem sol lá fora. Quer dizer, desconversa rápido para não ter que responder a uma linha de conduta que está na Torá. Interessante. E até abrindo aqui, Sami, muito oportuno você trazer esse texto bíblico e essa explicação para os nossos seguidores aqui do canal, da TV Pinheiros, e que acompanha aqui o nosso programa Israel para Jesus,
porque já traz esta explicação, né, da tradição cultural do que o judeu come e não come. Por exemplo, jamais um judeu ele vai comer um cheeseburger, né? Porque ali você tem o hambúrguer, né, de carne bovina com também o queijo, né? E o Sami agora traz essa explicação para nós, o motivo pelo qual, né? Que não é, como o Sami bem colocou, não é nem bíblico pelo fato, né, da gente ter ali a evidência ali de que o próprio Senhor, né, comeu, né? Mas é a cerca, né, que coloca em volta da Torá, né, Sami, e acaba dificultando ainda mais aquilo que o Senhor restringe ainda mais os mandamentos do Senhor, né? Preceitos em cima de preceitos, mandamentos em cima de mandamento, e mais afasta da sã palavra de Deus do que aproxima, né? Lamentavelmente, voltamos à mesma situação. Eu já tive algumas conversas com alguns rabinos, ordenados, responsáveis por ministérios importantes dentro da linha rabínica, aonde eu levantava para ele alguns textos da Torá, e ele diz assim: peraí, eu deixo perguntar para minha esposa, porque ela conhece Torá, eu não sou muito especialista em Torá, eu prefiro Talmud. Então, você vê que realmente o desvio, como você mesmo colocou, as cercas que vão sendo postas em volta da palavra, é que realmente confundem as pessoas e vem então a comodidade. Não, vamos seguir a tradição é tão mais fácil, não tenho responsabilidade com relação a isso, deixa rolar. E o que nós queremos é justamente que as pessoas leiam os textos, leiam o original, se aprofundem no sentido verdadeiro da palavra de Deus, para que saibam a não ser enganados. É muito moda hoje a gente falar de fake news. E quando nós falamos de fake news, essas fake news estão sendo colocadas dentro da educação, dentro da crença rabínica, né? E isso complica muito a vida de todo mundo. Muito bem, Sami. Infelizmente o nosso tempo está se esgotando, estamos chegando no final aqui de mais um bate-papo, nessa entrevista tão produtiva e gostosa, e falando sobre um tema extremamente importante, né, a respeito de Jesus de fato ser o Messias. E ninguém melhor do que um próprio judeu como você, para poder trazer para nós a respeito de um pouco como o seu povo pensa, quais são os equívocos, né? E os acertos também, e oramos sempre, né, Sami, para que os judeus, né, possam chegar a esse entendimento, né, pela fé de que Jesus é o Messias. E o texto de Corinto fala, né, que há um véu, né, que quando leem a Torá, há um véu nos seus olhos, né, mas que quando recebem o Messias como seu Salvador, há um descortinar, né, e as coisas passam a fazer sentido, né, todas aquelas promessas, as coisas começam a linkar, né, porque Jesus é o centro ali de toda a profecia e é de fato o Messias. Sami, muito obrigado por você nos trazer esses conteúdos bíblicos, e eu gosto sempre daquele texto de 1 João, capítulo 5, que diz que o Senhor nos deu entendimento para conhecermos o verdadeiro. E nós estamos no verdadeiro, né, em seu Filho Jesus, o verdadeiro Deus, né, e de fato o Messias. E as profecias messiânicas vêm para de fato confirmar a respeito de que nós estamos no verdadeiro, em Jesus o Messias. Muito obrigado, Sami. Obrigado a você, obrigado aos espectadores. E a hora que vocês quiserem ouvir mais alguma coisa, procurem o pastor Romualdo, tragam as suas dúvidas e vamos ajudá-los a entendê-las e a conhecer mais. De todas as formas, é importantíssimo vocês entenderem de que a cultura rabínica é que trouxe até os nossos dias a Torá. A cultura rabínica é que manteve a Torá, ou seja, se o povo passou por tantos exílios, por tantos períodos de diáspora, o que os manteve foi o texto da Torá. Então, é importante levar em conta de que este pessoal trouxe muito daquilo que nós temos hoje como conhecimento de Torá, conhecimento do Antigo Testamento. Então, não tudo está errado, mas o importante é manter o fundamental, o texto da Torá como base.
Maravilha. Sami, muito obrigado. Que o Senhor Jesus siga te abençoando e esperamos contar contigo aí mais para frente aí para estarmos juntos dialogando e conversando sobre esses assuntos que é tão bom serem falados aqui. Muito obrigado. Obrigado a todos vocês. Deus abençoe a todos. E Shalom. Shalom. E nós queremos agradecer também a vocês que estiveram conosco assistindo este programa e chegaram aqui até o final. Que Deus abençoe grandemente a sua vida, sempre lembrando você a orar pelo povo de Israel, pelos judeus, e não somente para que os judeus venham a conhecer Jesus como Messias, como Salvador, mas como os não-judeus também. Me despeço de você, mais uma vez com Shalom Aleichem, paz seja convosco. Deus abençoe, até o nosso próximo programa.